Bem-vindos, nós estamos aqui em Tempo de Esperança, um programa que vem a vocês justamente como o nosso devocional desta quinta-feira, que nós nos reunimos também para estudar a Bíblia, e nós estamos, já desde antes, quando os vídeos não eram ao vivo, estávamos estudando o livro de Gênesis, e nós estamos agora na jornada de Abraão. Então, nessa jornada de Abraão, eu quero que abramos nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. No capítulo 22, vamos falar justamente já do nascimento de Isaac. Já Isaac nasceu. Nós fizemos um grande pulo, porque não falamos da promessa do nascimento de Isaac, Sodoma e Gomorra e tudo aquilo, porque eu quero entrar na história do Isaac, porque Isaac vai falar para nós algo muito interessante. Isaac vai nos mostrar justamente como a graça de Deus se manifesta na vida de Abraão, na vida de Isaac, mas também se manifesta a nós. E nós vamos ver nessa história do capítulo 22, algo que vai falar para nós a respeito, inclusive, do próprio Jesus, da graça de Deus, da salvação que Jesus veio trazer para nós nos dias de hoje. Então, se você tem a sua Bíblia ali em Gênesis capítulo 22, eu peço que esteja comigo, nós vamos percorrer essa história ao ponto de que a cada momento em que nós vamos ler o texto, nós vamos olhar a graça de Deus, nós vamos ver a manifestação dessa misericórdia e tudo. Eu quero lembrar para vocês também que como igreja, não? Como primeira igreja batista em Bicas, também estamos com as nossas reuniões abertas, também estamos com a transmissão dos cultos via Facebook, via YouTube, mas a nossa prioridade, é claro, são as pessoas presentes para louvar a Deus. Se você mora em Bicas, se você quer vir ao nosso culto, você tem que entrar em contato com a gente. Nós vamos mandar para você o link onde você vai poder se cadastrar, porque por enquanto é somente as pessoas cadastradas, temos um número limitado, infelizmente, para receber. Mesmo assim, nós estamos recebendo com todas as coisas, com todas as restrições, com todas a segurança que deve ser feita, mas estamos fazendo isso justamente para abençoar vidas, para servir a Deus, servir ao próximo. Fazemos isso também com muito amor, porque somos a primeira igreja batista em Bicas, uma igreja que ama você. Então, aqui em Tempo de Esperança, você já encontrou seu texto em Gênesis, capítulo 22. Então, vamos lá. Este texto também vai mostrar um nome de Deus que eu já falei em teologia básica, mas eu quero voltar a falar porque é um texto que, vamos dizer a verdade, ele está mal compreendido. É um texto que é um nome de Deus que é muito usado de uma maneira como se fosse uma mágica, mas na verdade não é. Então vamos para o capítulo 22. No verso 1 vamos falar assim: depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Holocausto é um sacrifício queimado por inteiro. Então Deus pede para Abraão que sacrifique Isaque. Sim, é verdade, a Bíblia é contra o sacrifício de pessoas humanas, não? De humanos. É claro que na lei isso vai estar proibido, e isso cria um certo desconforto em algumas pessoas. Como é que Deus pode pedir, então, que Abraão sacrifique seu próprio filho? E o que nós vemos aqui não é tanto a incongruência do pedido, em tal caso, que alguns poderiam questionar, mas a obediência de Abraão, porque Abraão, verso 3, fala que levantou-se de manhã e cedo preparou seu jumento e tomou 2 de seus servos, e Isaque seu filho, e tendo então cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. E ao terceiro dia levantou os olhos e viu o lugar de longe. Qual é a chave para Abraão ter obedecido a Deus dessa maneira? Como Abraão foi tão prestativo? Porque Deus fala para Abraão isso e a Bíblia fala que se levantou de manhã. Quer dizer, já logo no dia seguinte, Abraão se levanta, se dispõe para ir. Como é que Abraão consegue fazer isso? Qual é a certeza de Abraão? Então nós temos que ir para o capítulo 11 de Hebreus. E eu peço que você mantenha, assim como eu, um dedinho aqui, um dedinho cá, para fazer a leitura de Hebreus capítulo 11, porque nesse capítulo 11, o autor vai mostrar justamente qual era a certeza de Abraão. E nós vemos isso no verso 17.
Esse texto sempre se desaparece na hora-chave, não? No verso 17, no capítulo 11 de Hebreus, fala assim: pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele, Abraão, e este é o detalhe, e por isso Abraão foi tão prestativo, e isso vai fazer sentido quando nós façamos a leitura um pouco mais na frente de Gênesis. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. A chave de Abraão foi essa. Ele considerava que Deus poderia ressuscitar dentre os mortos o Isaque. E quando vamos então no verso 5 do capítulo 22, nós vemos que Abraão fala para seus servos o seguinte: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Reparou como ele fala assim: iremos, voltaremos. E não foi Deus que falou para Abraão: oferece teu filho Isaque. E como é que Abraão tem a certeza de voltar juntos? Abraão não falou assim: eu volto, nós vamos e eu volto. Não, ele falou: nós vamos ao monte, nós vamos adorar ao Senhor e depois voltaremos. Hebreus dá a chave disso. Hebreus vai dizer que Abraão sabia que, sendo Isaque o filho da promessa, se Deus pedisse para Abraão matar Isaque, ele o faria, porque Deus ressuscitaria Isaque. Eu sei que já tem alguns pensando em ressuscitar sonhos e coisas semelhantes, mas eu quero desde já dar um spoiler. Não tem nada a ver. A Bíblia vai demonstrar o porquê. Mas vamos seguir. Então, Abraão e Isaque fizeram aquela jornada da solidão, andando sozinhos desde a base da montanha do Monte Moriá até o topo da montanha. E indo, então, os dois, Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou-a sobre Isaque, seu filho, levou também a faca e o fogo e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque não era uma criança, Isaque era uma pessoa já, um adolescente, possivelmente. Então Isaque já tinha visto como eram oferecidos os sacrifícios: a lenha, a faca, o fogo, matar o animal, derramar o sangue, oferecer o animal como holocausto, uma oferta queimada por inteiro ao Senhor, como adoração. E Isaque então percebe que está faltando um animal. E ali no verso 8 vemos a fé de Abraão. Abraão fala: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Abraão falou assim: Deus providenciará, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Vamos estabelecer aqui um ponto interessante desta história. O holocausto era para Deus, era um sacrifício para Deus. O holocausto comumente era oferecido como um sacrifício de adoração, mas também como um sacrifício de expiação. Um sacrifício onde o sangue do animal era derramado para perdão dos pecados. Lembre que Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lembre que em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia mostra que Deus os vestiu com peles de animais. Para vestir com peles de animais, os animais tiveram que ter sido mortos. Então, o sacrifício de animais, derramar o sangue, dar a vida pelo outro, é o princípio do sacrifício. Não era matar por matar. A morte do animal era porque o salário do pecado é a morte. E alguém então tinha que sofrer a consequência do pecado. Ou a pessoa morria pelo seu pecado, ou um ser inocente então morreria pelo pecado. E neste caso então o animal era o ser inocente que não tinha cometido o pecado, que não tinha falha entre eles. Então, como o animal era sem falha, sem mácula, ele poderia ser oferecido como intercâmbio pelo ser humano. Então ele era oferecido por expiação, para pagar o preço do pecado. Era um sacrifício substituto. E neste caso, quando Isaque pergunta pelo sacrifício, Abraão fala: Deus providenciará um substituto
pelo sacrifício do pecado. Abraão não fala isso para Isaac, senão Isaac saberia que ele era a oferta. Mas o que Abraão está dizendo é: Deus providenciará, Deus proverá esse sacrifício. O que nós precisamos é ir. O sacrifício está lá, a oferta está lá. E assim foi que eles andaram, foi assim que eles foram. Então, quando chegaram lá no verso 9, e é esse lugar que Deus havia mostrado a Abraão, Abraão edificou então o altar, arrumou a lenha e amarrou seu filho Isaque, que o colocou em cima do altar, sobre a lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Há alguns anos eu assisti não um filme propriamente dito, mas era uma mensagem usando esta história como uma ilustração. E no filme, nessa curtometragem, eu vi o Abraão indo para o monte com a tristeza no rosto, quase que chorando, amarrando Isaac no choro, no lamento, no pranto. Eu não sei até que ponto isso reflete o que fala Hebreus capítulo 11. Porque Hebreus capítulo 11, eu volto ao verso 19, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. E foi oferecido pela fé. Na dúvida, vem o choro, o sofrimento, mas na certeza de que Deus ressuscitaria Isaac. Eu poderia até imaginar que Abraão foi prestativo, foi rápido, porque ele queria Isaac de volta. Então falou assim: quanto mais rápido eu oferecer a Deus, melhor. Aliás, para Abraão também era uma maneira de se desprender daquele que tinha sido chamado a herdar tudo dele. Abraão poderia ver em Isaac, possivelmente, uma pessoa, ou não ver em Isaac, na verdade, Abraão via em Isaac a certeza, o cumprimento das promessas, e Deus pede para Abraão sacrificar justamente essa pessoa. Não é fácil, não era simples a decisão, não era uma coisa a ser tomada levianamente, mas uma coisa é fato: Abraão tinha certeza de que Deus ressuscitaria Isaac. Amarra Isaac, coloca ali e vai então pega a faca e vai oferecer Isaac como sacrifício. E nessa hora a Bíblia fala que o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão! E ele respondeu: estou aqui. E o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. Por isso, Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Hebreus 11:19 conclui assim: ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Para o autor de Hebreus, ele entende que Abraão basicamente recebeu Isaac dentre os mortos na hora em que o Isaac retorna nas mãos de Abraão, e Abraão então percebe que do outro lado tinha um carneiro preso pelos chifres, pronto para ser sacrificado. Agora, a questão é: o carneiro estava ali quando Abraão e Isaac chegaram, aliás? Eu tenho certeza que não, porque eles teriam visto na hora. Mas o fato de que esse carneiro depois aparece e fica preso pelos chifres é uma manifestação da providência divina para o oferecimento de um sacrifício dedicado ao Senhor. Para Abraão, foi receber Isaac de volta. Foi, por dizer, como fala o autor de Hebreus, a ressurreição de Isaac. Porque Abraão, no sentido da sua cabeça, ele tinha sacrificado Isaac a Deus. Abraão tinha feito isso, já estava disposto, ele já tinha feito tudo, já conhecia o cenário, sabia o que tinha que fazer. Num sentido, Abraão já tinha sacrificado Isaac. Para Isaac foi a salvação literalmente da morte. Por quê? Porque Isaac então seria oferecido como um sacrifício a Deus, um sacrifício de louvor e ao mesmo tempo um sacrifício de expiação. A presença do cordeiro era justamente o sinal da substituição que Isaac nessa hora teve. Isaac então passa da morte para a vida,
Isaac passa então da certeza da sua morte como uma oferta pelo pecado a receber então um substituto que seria oferecido a Deus no lugar dele. Então vejamos essa substituição providenciada pelo Senhor. Por isso é que no monte do Senhor se proverá. Quem se proverá? Deus se proverá. O que eu quero chegar ao ponto aqui? O que eu quero mostrar, por um lado, é justamente a questão de que muitas vezes, também a parte mais da aplicação pessoal, muitas vezes Deus vai pedir, e aí nós vemos no caso de Abraão, que aquilo que nós entendemos que é de Deus, Deus muitas vezes pede que isso seja levado à sua presença. Porque muitas vezes aquilo que Deus nos dá se transforma num ídolo e precisa ser morto. Abraão esteve disposto a matar Isaac. Disposto a oferecer Isaac como sacrifício. Mas esse é um princípio simples. Eu quero ir para o princípio básico. O princípio básico deste texto é o seguinte: é a condição de Isaac. Por quê? Porque Abraão oferece Isaac. Era a vida dele. Abraão era uma pessoa idosa. Abraão oferece Isaac porque era a extensão do seu ser. Isaac herdaria a família, herdaria os bens, herdaria os escravos, herdaria a promessa de Deus da possessão da terra que Abraão não tinha possuído até então. E não possuiu. Isaac também não, nem Jacó. Foi a descendência de Jacó 400 anos depois. Então o que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui é justamente essa manifestação da substituição pelo sacrifício. Isaac merecia morrer pelo seu pecado? Sim. Abraão merecia morrer pelo seu pecado? Sim. Abraão poderia oferecer Isaac como sacrifício pelo pecado dele? Não. Por quê? Porque Isaac também era um pecador. Então, como Isaac morreria pelos pecados de Abraão, se ninguém ia morrer pelos pecados de Isaac? Como Isaac, sendo pecador, seria morto por Abraão para expiar os pecados de Abraão? Não faria sentido. Mas a realidade, alguém tinha que morrer pelo Isaac primeiro. Alguém inocente tinha que morrer pelo Abraão. E Deus, então, providencia o carneiro. Deus providencia, então, a substituição desse sacrifício. Para quê? Para que tanto Isaac como Abraão fossem justificados, fossem salvos, fossem limpos, fossem purificados pela morte do animal. A Bíblia mostra em João capítulo 1, o João Batista batizando no Rio Jordão. E quando Jesus aparece, João olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, o carneiro, que estava lá preso no mato. O sacrifício substituto, o sacrifício perfeito. Paulo escreve que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, por nós, Deus o tornou pecado, para que a justiça de Deus fosse satisfeita pela morte de Jesus. Na cruz, nós vemos a justiça de Deus sendo satisfeita, o justo pelos injustos. Ele é o nosso Cordeiro. E a Bíblia vai mostrar isso muitas vezes. Em Apocalipse nós vemos Jesus sendo manifestado no capítulo 1 como um cordeiro que tinha sido morto, mas que agora vive. Essa imagem de Abraão e Isaac no Monte Moriá aponta para Jesus. Jesus é o Jeová Jireh. Jesus é a provisão de Deus para o pecador. Jeová Jireh não tem nada a ver com negócios, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com prosperidade financeira ou física ou de trabalho. Jeová Jireh tem a ver com algo mais profundo. É a nossa salvação, é a nossa alma. Jeová Jireh é a provisão do Senhor a favor da nossa salvação. É a providência de Deus, é a provisão de Deus para tornar possível o impossível, que era purificar nossos corações de uma vez e para sempre, para que possamos ter a esperança da vida eterna.
Então, com isso, nós podemos ver a profundidade da história de Gênesis capítulo 22. Nós podemos ver essa riqueza, essa maravilha do Senhor, esse cuidado de Deus conosco. Por isso, o mais importante, nós podemos pensar em qualquer coisa, qualquer felicidade, qualquer prosperidade, qualquer coisa que você pode imaginar neste mundo. Dívidas pagas, emprego garantido, férias para qualquer lugar. Mas, como Jesus falou, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? De que adianta buscar a felicidade nas coisas quando o nosso espírito está angustiado por causa do pecado? Jeová Jireh veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso castigo para nos dar a sua paz. Isaías fala que pelas suas feridas nós somos sarados. Nós, hoje, podemos nos encontrar com Deus. Nós podemos nos encontrar com esse Deus maravilhoso, com esse Deus bondoso, com esse Deus que pode fazer possível o impossível. O Javé Jireh. Então, meu chamado hoje para que você e eu possamos colocar toda a nossa confiança no Senhor. Nós não temos que morrer mais pelo nosso pecado. Jesus tomou esse lugar por nós. Nós não temos mais que sofrer as consequências eternas do pecado. Isso Jesus já fez. Por isso, o que nós podemos fazer é crer no único e suficiente Salvador. O único que morreu na cruz para limpar os nossos pecados de toda a maldade. O único que pode purificar nossas vidas e nos apresentar a Deus, santos e puros, tendo como herança o lugar celestial. Jesus. Entregue o seu coração a Cristo. Entregue sua vida ao Senhor. Amado irmão que me escuta, é claro que nesta hora podemos pensar assim, isso que tem a ver comigo, eu sou salvo, já creio em Cristo. Sim, mas nós temos que também levar essa mensagem aos outros, compartilhar dessa vida e ver a suficiência de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes nós pensamos que essa suficiência de Cristo somente abrange o momento em que nós cremos e confessamos Jesus? Salvação é muito mais. Salvação é vida em abundância. Salvação é ter sentido e propósito. Salvação é olhar para este mundo presente, olhar para o futuro e entender que as aflições deste tempo não é nada se comparado com a glória vindoura que está reservada a todos nós. Então, isso deve ser a nossa esperança gloriosa. A esperança do Filho do Senhor. Confiemos no Senhor. Eu quero encerrar este tempo de devocional orando e pedindo a Deus, é claro, que abençoe nossas vidas e que nós possamos ter este tempo maravilhoso de refrigério no Senhor. Que o Senhor seja, então, a nossa luz, a nossa salvação, que nós possamos, em Cristo, ter a nossa vida satisfeita nele. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o Senhor que providencia todas as coisas, é o Jeová Jireh. O Senhor que providenciou Jesus a favor da nossa salvação. O Senhor que nos dá a vida eterna, que nos dá esperança e que nos dá o perdão dos nossos pecados. Eu oro, Deus, para que nós possamos viver nessa suficiência do Senhor. Que nós possamos a cada dia entregar, ó Deus, nosso coração para que possamos viver de uma maneira digna e santa. Abra o nosso coração, ó Deus, para que possamos receber, ó Deus, esta palavra de vida e que possamos mudar nosso coração para a Tua glória. Nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Isto foi Tempo de Esperança. Muito obrigado. Até a próxima semana com mais um devocional de Tempos de Esperança em Gênesis. Nós estamos em Gênesis, então fique aí, nos aguarda. Até a próxima semana. Que Deus abençoe. Que a graça de Deus esteja na sua vida. Até então.